dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem verá em outros horários. É uma gratidão, viu, muito grande poder voltar aqui e humildemente tentar dividir um pouco do que a gente tem visto aí no caminho nessa jornada nessa jornada riquíssima que estamos percorrendo todos, né, nesse planeta, nesse momento tão, digamos, decisivo no planeta. Então é uma alegria muito grande, uma honra para mim poder servir e poder voltar aqui ao grupo de estudos espíritas Lívia Lentulus de Hannover. Então o tema escolhido, e deixa eu saudar todos aqui que estão nos acompanhando no chat, tem amigos queridos aqui, nossa, se eu citar nomes eu vou esquecer de outros certamente, mas gratidão imensa a todos que estão nos acompanhando aqui nessa manhã de domingo, nessa manhã chuvosa aqui em Portugal, bastante chuvosa e um pouco fria, não sei como está na Alemanha, mas sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência, pela paciência. Vamos lá, vamos juntos aqui desenvolver um tema muito, muito interessante que tem me encantado nos últimos tempos. O tema da nossa fala de hoje é o espiritismo, a saúde e a ecopsicologia. Antes de mais nada, meus amigos, vamos demarcar aqui o território da minha ignorância, porque não sou psicólogo, sou um humilde trabalhador espírita, mas com muito boa vontade, no sentido de buscar o estudo, buscar o conhecimento e principalmente fazer conexões que são maravilhosas de serem percebidas. E por isso essa minha vontade de passar adiante isso que eu tenho percebido, e que não é invenção da roda, mas que, para quem está começando ontem, como eu, acaba sendo a descoberta do fogo, a invenção da roda. Então, como já foi falado pelo querido irmão Myron, eu trabalho na Rede de Proteção à Vida, que é uma ONG no Brasil dedicada à conscientização da importância da saúde integral, mental, espiritual, física das pessoas, no sentido da valorização da vida e da prevenção do suicídio. No Centro de Valorização da Vida, no Brasil, trabalho no atendimento online, no chat online, atendendo a pessoas que estão numa situação emocional difícil e que necessitem conversar. No Instituto Espírita Amigo Germano, trabalhador espírita que procura apoiar na divulgação, nas redes sociais, enfim, todos os trabalhos que nós bem conhecemos, o atendimento fraterno, que agora será à distância. E também no MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que é um movimento que busca iluminar inúmeras, dezenas, centenas de referências existentes na doutrina espírita que dizem respeito à necessidade de reconfiguração das nossas relações, ser humano, Homo sapiens, com os outros seres, as outras espécies não humanas e com o conjunto da natureza. E é um trabalho riquíssimo, meus amigos, riquíssimo. Então, como eu falei antes, tudo está absolutamente conectado. É maravilhoso perceber a conexão entre tudo, entre todos esses itens, essas frentes de trabalho estão plenamente conectadas com o tema, inclusive, da manhã de hoje. Antes de entrar, então, fazendo um preâmbulo rápido, vamos falar sobre... Se o meu áudio não estiver ok, o vídeo, por favor, me alertem, tá bom? Vamos dar um rápido preâmbulo. Como anda a situação emocional no mundo? Atualmente, cerca de 350 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo. E conforme a Organização Mundial da Saúde, até 2030, provavelmente a depressão seja a principal doença. Outro ponto muito importante que vai dialogar, vocês vão compreender as conexões aqui. Segundo o diretor do Banco Mundial, ele recentemente deu uma entrevista no canal de notícias da Euronews, e eu esqueci o nome do diretor, mas ele falou lá que até 2050 teremos mais de 200 milhões de refugiados climáticos no planeta, ou seja, pessoas que estão se movimentando involuntariamente, não é o desejo delas, mas precisam movimentar-se com todos os prejuízos que isso acarreta por conta do desastre que está acontecendo em nível planetário no que diz respeito ao clima. Milhões de refugiados de guerra
ou refugiados fugindo da perseguição étnico-religiosa. E, nossa, os exemplos estão aí aos montes: Síria, Turquia, Jordânia, acolhendo milhões de refugiados, Myanmar, Bangladesh, a questão dos Rohingya, a questão dos uigures no oeste da China, enfim, são milhões de irmãos também numa situação bastante precária emocionalmente, sem falar da questão material. Comunidades indígenas por todo o planeta, não somente aqui no Brasil, e a questão do despertencimento, não sei nem se existe essa palavra na língua portuguesa, mas vamos lá, que é a dor de ver o seu meio ambiente, o seu habitat sendo invadido pelo, aspas, progresso humano. E nas comunidades indígenas, meus amigos, por exemplo, a taxa de suicídios ela é 3 vezes, cerca de 3 vezes maior que a média. E no grupo de 10 a 19 anos de idade, 8 vezes superior à média de suicídios, por exemplo, aqui no Brasil. Eu não tenho os dados, por exemplo, da Alemanha ou de outros países da Europa, realmente não encontrei dados para poder ilustrar, fazer uma comparação, mas os números são muito preocupantes. Feito esse retrato, vamos falar aqui, tirar uma fotografia breve sobre a situação ambiental do planeta, como se fosse necessário, não é, meus amigos? Já sabemos todos a quantas anda o nosso planeta. Questão do degelo dos polos, a Groenlândia, por exemplo, recentemente, nas montanhas, que tem montanhas altas por lá, onde nunca chove, só neva, por sua posição na alta latitude do planeta, pela primeira vez desde 1950, choveu nas montanhas e os glaciares, toda a ilha da Groenlândia, que é imensa, está, sim, derretendo e derretendo rapidamente, numa velocidade muito maior do que o normal, do que o natural. Os glaciares africanos, meus amigos, sim, tem glaciares africanos, eu pensei que era só o Kilimanjaro, mas não, tem mais 2, que estão sumindo do mapa, literalmente, e devem estar totalmente derretidos em até 20 anos, segundo os cientistas. E aqui é interessante notar o efeito borboleta, aquela máxima que diz que o bater das asas da borboleta num lado do mundo significa um furacão do outro lado. A África responde por só 4% das emissões de efeito estufa no planeta e, no entanto, sofre tremendamente com isso. A destruição de florestas para a abertura de pastos e agricultura, principalmente para a pecuária, ou seja, derrubar florestas para plantar milho, soja, para alimentar os nossos irmãos animais, que, por sua vez, vão seguir numa cadeia econômica, industrial de extermínio, de morte, que também deixa fortes pegadas ambientais pelo caminho, sem falar das pegadas emocionais, e que impactam na situação ambiental do mundo. Tempestades de areia. Aqui no Brasil estão acontecendo tempestades de areia, de pó, de areia fina, que não eram comuns. Estávamos acostumados a ver em outros cantos do mundo, no Oriente Médio, na Austrália, enfim, mas aqui está acontecendo. Por que será que está acontecendo isso? A elevação do nível dos mares. Grande parte da população mundial reside nos mares, reside nas faixas litorâneas. Então, estamos, obviamente, degelo dos polos, elevação do nível dos mares. Então, ilhas, países insulares pequeninos, na Oceania, no Oceano Índico, no Pacífico, perdão, no Oceano Índico, correndo sério risco de alimentar aquele número de refugiados climáticos que mencionei agora há pouco. Poluição atmosférica, Índia, Mongólia, para citar 2 exemplos apenas de países que sofrem terrivelmente com a poluição atmosférica. Feito esse preâmbulo da situação ambiental, temos que falar sim, porque convivemos com eles, são nossos irmãos de caminhada. A situação animal no planeta impacta em todas essas. Lembre-se, está tudo absolutamente conectado. Anualmente, 70 bilhões, em média, de irmãos animais são sacrificados em todo o planeta. Trilhões, se contarmos com os peixes. E aqui, meus amigos, eu peço licença para começar a fazer as conexões com a nossa querida doutrina espírita, trazendo Missionários da Luz, capítulo 11, onde André Luiz menciona, depois de visitar, ou durante a visita a um matadouro,
ele nos dá a ideia não somente da pegada ambiental aqui no mundo terreno, mas também da pegada emocional, psicosférica de ambientes de morte como esse. Como tudo conecta com a nossa saúde mental e psicológica. Então, diz André Luiz, pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre muito de perto, o benfeitor de André Luiz, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atirava-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Vejam só que é impossível desassociar a saúde, a nossa saúde do Homo sapiens, a saúde mental, espiritual, psicológica, de todos esses retratos que estamos fazendo aqui. Eles estão conectados. A situação emocional do mundo, a situação ambiental e a situação dos seres vivos. Nós estamos falando, estamos vivendo a sexta grande extinção de espécies e a única, naturalmente, com a digital humana. Equipes da Universidade de Stanford e da Universidade Nacional Autônoma do México, recentemente, usaram 29, quase 30 mil espécies de vertebrados como indicador da velocidade das extinções que estamos vivendo. Desse grupo de quase 30 mil, 515 espécies estão à beira de sumir para sempre. Sumir para sempre. Interações ecológicas de espécies à beira da extinção tendem a levar outras espécies à aniquilação quando desaparecem, ou seja, a extinção gera extinções. Por quê? Cadeia alimentar, o ecossistema, o bioma todo conectado. E aí eu trago aqui Kardec, na Gênese, dizendo o seguinte: Deus, de certo, não as criou, as espécies animais, por simples capricho da sua vontade, mas para dar a si mesmo, em seguida, o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e bem-estar. E aí, meus amigos, para ilustrar melhor essa parte, eu trago Manuel Filomeno de Miranda, da obra Transição Planetária, e mostrando como essa conexão é geral, é geral. Não enxerga realmente quem não deseja enxergar. E aqui não vai nenhum julgamento de valor, por favor. Jamais julgar para não sermos julgados. Mas está aí, está posto. Então vamos lá. Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da droga-adição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Olha, pintando aí a ecopsicologia, vamos chegar lá. Chega-se ao máximo desequilíbrio, prossegue Manuel Filomeno, facultando a interferência divina a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. A conexão, meus amigos, é geral, inegável, cristalina. Palavras de ordem: colaboração, cooperação, apoio mútuo. Para quebrar esse ciclo de sofrimento, é preciso, então, aqui nesse ponto dessa fala humilde, meus amigos, ouvir, então, Meimei, na obra Deus Aguarda, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Diz Meimei o seguinte: o irmão da experiência comunitária, todos nós, te reclama simpatia. Os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção. A planta te requisita respeito. A fonte espera que lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives, olha, meio ecóloga aqui, hein? O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos.
E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessite de tua colaboração e espera por ti. Saúde emocional, saúde ambiental, saúde animal. Esses 3 pontos absolutamente fundamentais da nossa vida dependem dessa conscientização e dependem dessa pegada de colaboração mútua que Meimei está nos falando aqui de forma direta, linda, simples. Caso contrário, meus amigos, me perdoem se em algum momento eu for contundente, faz parte do meu mau jeito, da minha ignorância em comunicar as coisas, talvez, mas estando ausente essa colaboração mútua, essa conscientização, essa cooperação entre todos nós, não só o Homo sapiens, o que vai acontecer? Nós estaremos ou não estaremos trabalhando contra nós mesmos num processo de autocídio, num processo de suicídio coletivo? Me perdoem a contundência, mas num processo de, como diz André Trigueiro, na obra Espiritismo e Ecologia, num processo de ecocídio. Ecocídio, autocídio. Estamos, para resumir, na linguagem futebolística, as metáforas com o esporte são maravilhosas nesse sentido. Estamos jogando contra nós mesmos, quer dizer, estamos, ao invés de atacar a meta adversária, nós estamos atacando o nosso próprio goleiro, estamos jogando contra o próprio patrimônio, estamos colaborando para a nossa própria derrota. Se abandonarmos, se não pararmos para pensar nesse contexto de colaboração, que é fundamental. Nós dependemos de todos. Estamos todos conectados na dependência e na compaixão, na empatia, na colaboração, na preservação, no respeito à vida, na ética da vida. Não tem jeito. Tudo absolutamente conectado, meus amigos. Tudo conectado. É incrível, é incrível. E vamos chegar em breve numa conexão maior, que é a chave, o mote principal dessa nossa fala bastante simples nessa manhã de hoje. Algumas perguntas, né? Aliás, o Espiritismo tem esse aspecto filosófico, e, de novo, sou um neófito. Eu comecei ontem a descobrir a importância da filosofia, a importância, o caráter indispensável da filosofia. Espiritismo é filosofia é toda perguntas, é toda questionamentos, no melhor estilo, melhor padrão socrático, né? Aquele exercício de maiêutica, de parto, provocar o parto das ideias através de perguntas firmes, perguntas-chave. Vamos lá, vamos para algumas aqui, então. O padrão de vida e de consumo hoje ou nos últimos séculos, vamos lá, nas últimas décadas, considera o equilíbrio da natureza e a finitude de seus recursos? É uma pergunta importante, que vai caminhar junto, rapidinho, ombro a ombro, com a questão da ecopsicologia e com o espiritismo, Indo mais além, então, nas questões. A sociedade considera os efeitos colaterais emocionais e mentais de tais padrões de vida, costumes, tradições, oriundos da pegada humana na natureza, em toda a expressão da vida. Quando a minha mãe fazia faxina em casa, nós morávamos juntos, ela limpava, a minha mãe tinha um rigor com a higiene doméstica, ela limpava tudo direitinho, encerava tudo bonitinho. E se o Roberto, ai do Roberto que entrasse em casa vindo da rua com os pés embarrados, né? Nossa, eu ouvia muito, e ouvia com merecimento, não é? É assim que a gente está entrando, a nossa casa planetária limpinha, organizada, equilibradinha, e aí entra o Homo sapiens, consumindo desvairadamente, buscando prazeres no esporte, à mesa, no entretenimento, que, metaforicamente, sujam os nossos pés de barro
e a gente entra e deixa pegadas de sujeira por toda a nossa casa planetária. O papel de mãe aqui, fazendo a comparação com a minha querida mãe, é do equilíbrio da natureza. A natureza se desequilibra e cobra da gente de maneira forte. Mas espere um pouquinho, Homo sapiens, vejam o que vocês estão fazendo com o mundo. Vejam o que vocês estão fazendo com a nossa casa. E vejam como vocês estão ficando, vocês, nós, né? Estão ficando cada vez mais enfermos da alma, da mente, da psique e do corpo físico também, por conta destes desequilíbrios, por conta do pé sujo dentro de casa. Vamos lá, mais perguntas. De novo, assim, importante fixar, demarcar esse terreno aqui, sem qualquer inclinação à direita, à esquerda, em cima ou embaixo, em termos ideológicos, políticos, porque não é o caso, não é o meu caso. Pergunto, o modelo industrial, o modelo de produção e financeiro do mundo contribui positiva ou negativamente para uma boa saúde mental? Como é que anda isso? Se continuarmos nesse ritmo, vamos chegar a um resultado positivo em termos de equilíbrio, quando principalmente chegarmos no mundo de regeneração? Será que vai estar assim? Ou será que vamos chegar no mundo de regeneração esgotados, mental, ambiental e fisicamente, por conta desse modelo todo capitalista, industrial do mundo nos dias de hoje? E aqui eu posso falar das filas, sabe, de atendimento do CVV durante o chat online, e também no telefone. O telefone do CVV atende aí cerca de 10 mil pessoas todo santo dia. E o chat online, outras 2 mil pessoas, mais ou menos. As pessoas procurando entender, muitas, sabe, meus amigos, manifestando isso, mas manifestando esse desequilíbrio entre a saúde delas, o equilíbrio emocional delas e todo esse modelo do mundo hoje que exige sucesso material, que exige consumo, que exige, enfim, aquela aplicação, aquele foco em tudo que é efêmero, em tudo que passa na materialidade do mundo. Outra pergunta muito importante. As relações ser humano-natureza estão hoje... Essa pergunta é tão óbvia que eu não sei nem por que eu fiz aqui, meus amigos. Mas vamos lá. As relações ser humano e natureza estão funcionais e saudáveis ou disfuncionais e enfermas? Por que a ecopsicologia e a sua ferramenta prática, a ecopsicoterapia, são importantes? E por que esses conceitos, que nós vamos falar brevemente logo adiante, por que eles estão tão bem conectados com a doutrina espírita? Eles têm um encaixe perfeito, um encaixe absolutamente perfeito, porque Kardec, Chico, Divaldo e tantos outros batem na mesma tecla, e os seus mentores espirituais, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, nossa, tantos que eu vou esquecer de inúmeros aqui, batem na mesma tecla de que o que está fora está dentro. Se o fora não está funcionando bem, que é o meio ambiente, todos os que vivem no meio ambiente, nossos irmãos animais inclusive, nós aqui dentro não podemos estar funcionando bem. E se estivermos, aspas, bem, cuidado, é um bem preocupante. É um bem preocupante, porque pode ser o exercício do bem em detrimento do bem de todos, em detrimento do bem do irmão que nos cerca, seja conhecido ou não, em detrimento do meio ambiente, em detrimento da vida. Tem uma frase de um dos ícones da ecopsicologia, chamado Gregory Bateson, que eu vou apresentar a frase e fica para a reflexão de todos. Diz ele: quanto mais o nosso modo de pensar se afasta da maneira como a natureza trabalha, mais loucos nos tornamos. Gente, essa foi direta, né? Vamos fazer um parênteses aqui breve para descaracterizar qualquer entendimento pejorativo da palavra loucos, por favor. Aqui, acredito eu,
Gregory Bateson quis dar um contexto de enfermidade mesmo, de falta de saúde do ponto de vista psicológico, espiritual também. Então, quanto mais o nosso modo de pensar se afasta da maneira como a natureza trabalha, mais loucos nos tornamos. Faz sentido isso? Fica a reflexão, fica a pergunta a todos. Vamos lá, vamos adiante aqui. E ecopsicologia. E por falar em psicologia como ponto de apoio no reforço à saúde mental, meus amigos, esse conceito da ecopsicologia é absolutamente encantador pela simplicidade que tem e pela conexão direta que tem com tudo que nós estudamos, não somente na doutrina espírita, mas em outras doutrinas espalhadas pelo mundo. Confucionismo, budismo, hinduísmo, os adventistas, os nossos irmãos cristãos adventistas também, enfim, tantos outros credos. Eu vou deixar de citar vários aqui, mas todos direcionados para o mesmo ponto. Mas vamos lá. De novo, não sou psicólogo e vou tentar passar a vocês, fazendo as devidas conexões com a doutrina espírita, passar um pouco do que seja, então, a ecopsicologia. A ecopsicologia, como o próprio nome diz, é um encontro entre psicologia e ecologia, tanto como ciência, quanto como movimento social e como instrumento terapêutico. Ela explora, então, os nossos vínculos psicológicos com a natureza, revelando que nesses vínculos a dimensão biológica, a psíquica e a espiritual se interconectam. De novo, o que está fora está dentro. O que está fora está dentro. Saúde emocional e mental depende visceralmente do equilíbrio do meio ambiente e da paz entre todos os seres vivos na natureza. Aquela mesma paz que nós desejamos para nós mesmos, né? Vamos combinar o seguinte: a máxima do Cristo, que é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco, ela não pode estar restrita. Um espírito da elevação do Cristo, que há 4,5 bilhões de anos já era o Cristo, ele não pode ter dado um ensinamento como esse, restringindo tudo isso num grupo de uma espécie, uma só espécie de vida. E uma só espécie que surgiu há, 200 mil anos, num mundo que tem 4,5 bilhões de anos. Então, a ecopsicologia também diz respeito a isso, a fazer ao próximo, agir para com o próximo do mesmo jeito que gostaríamos que fosse feito conosco, que o próximo agisse conosco. Então, por meio da ecopsicologia, amplia-se o nosso entendimento de uma maneira linda sobre quem somos nós e qual é o nosso papel na teia da vida. Amplia-se também, meus amigos, o nosso entendimento de como a dimensão psicológica está na raiz da crise ambiental que vivemos. Gente, mas está claro, está claríssimo isso. E no que a psicologia pode ajudar na superação dessa crise. E aí, junto com a psicologia, de braço dado, vem junto a doutrina espírita, com centenas de referências. E aqui eu sugiro a todos que entrem no site do MOVE e busquem essas referências. O site do MOVE é o eticaanimalespírita.org.br. Depois a gente coloca aqui no chat, para ilustrar, para embasar a conexão que existe entre a ecopsicologia e a doutrina espírita. Natureza e saúde mental. Ser humano em suas relações ecológicas com a teia da vida, crise ambiental e psicologia, natureza e autoconhecimento também. Olha a pegada filosófica aqui de novo, tão importante a filosofia. Todos esses são alguns dos temas aprofundados pela ecopsicologia, que tem por objetivo, então, superar, conforme diz Theodor Roszak, um dos idealizadores da ecopsicologia, passar a palavra a ele aqui. Ele diz que o objetivo da ecopsicologia é superar o histórico e persistente abismo entre o psicológico e o ecológico, para ver as necessidades do planeta e as da pessoa comum como um contínuo, como um algo só, como uma unidade.
Em busca de um maior grau de sanidade, ela começa onde muitos diriam que a sanidade sai de cena, no limiar do mundo não humano. Vejam que profundo isso. De uma certa forma, nesse mútuo tecer, segue Theodor Rosak falando, de uma certa forma, nesse mútuo tecer da ciência, psiquiatria, poesia e política, as prioridades ecológicas do planeta passam a ser expressas por meio do mais privado trabalho espiritual. Alguém aqui conectou privado trabalho espiritual com reforma íntima? Tão falada, tão batida, tão estudada na nossa amada doutrina espírita? Pois é. Segue Theodor. O grito da terra por ajuda contra o peso punitivo do sistema industrial que nós criamos é o nosso próprio grito por uma vida em escala e qualidade que liberte a cada um para tornarmos-nos a pessoa completa que sabemos, nascemos para ser. Deus nos criou simples e ignorantes e nos criou com temos o nosso livre-arbítrio, temos o nosso livre-arbítrio, mas existe um determinismo divino. Nós iniciamos a nossa viagem do átomo e onde vamos parar? Como mencionado por Kardec na obra básica, do átomo ao arcanjo. Então nós fomos criados simples e ignorantes não para sofrer eternamente com as enfermidades 1000 que estamos falando aqui, mas para cruzar a linha de chegada, se bem que somos imortais, não há linha de chegada, mas para fazer essa maratona espiritual imortal rumo à felicidade, fomos criados, aspas, condenados a sermos pessoas completas, sermos felizes. E essa plenitude e essa felicidade passa pelo equilíbrio, pela reconfiguração, pela conexão entre a nossa saúde mental, saúde emocional e o planeta lá fora. Inevitavelmente passa por isso. Então, nesse sentido, a ecopsicologia tem também uma pegada prática, tem também uma pegada clínica, multidisciplinar, como podemos ver, ela dialoga com várias disciplinas, diversas áreas do conhecimento, e procura, então, estabelecer, basicamente, um olhar, ela se aprofunda sobre um tripé poderosíssimo. Primeiro, a conexão do ser humano com a natureza, a importância dessa conexão e como ela interfere na nossa saúde, no nosso bem-estar. A gente não fala do bem-estar material aqui, a gente fala do bem-estar mesmo, aquele estado de espírito positivo. A ecopsicologia trata, segundo pilar, sobre a desconexão, os efeitos terríveis que essa desconexão tem trazido para o ser humano, sem falar, então, para o restante dos seres vivos que sofrem tremendamente para nos servir, imagina eles, então, e todos os malefícios, os efeitos absolutamente deletérios dessa desconexão entre o homem e a natureza. E a ecopsicologia, aí a pegada prática, ela trabalha sobre a reconexão. Sim, porque existe a reconexão, felizmente, com todos os aspectos, e esses 3 pilares, meus amigos, são tratados pela ecopsicologia com todos os aspectos profundamente analíticos mesmo sobre a psique humana. Por isso é um tema absolutamente fantástico o da ecopsicologia. Eu estou muito... Pena que nessa existência eu não vou conseguir fazer isso, mas já estou combinando com o meu mentor de que na próxima, sim, eu vou fazer um curso de uma graduação em psicologia com especialização em ecopsicologia, ou seja lá qual for o termo que essa ciência tiver daqui a mais um tempo, porque realmente está conectado. Imagina trabalhar, estudar de forma simultânea filosofia, a nossa doutrina espírita, filosofia, todo o conjunto dos filósofos da história da humanidade, nossa doutrina espírita, a ecologia, a ecopsicologia, a psicologia, a ecopsicologia,
Imagina o caldo de legumes maravilhoso que sairá disso. E imaginem vocês o instrumento no qual isso se transforma, esse conjunto de conhecimentos, para uma reforma íntima, completa. Para, como diz aqui o Theodor Rosak, onde é que está? Para o nosso mais privado trabalho espiritual de reforma. E não só aquele trabalho que mexe conosco mesmo, mas aquele trabalho que se irradia para o nosso entorno. Porque, como diz Francisco de Assis, como disse ele uma vez para os seus frades, para os seus irmãos, seus companheiros, saiam a pregar o evangelho aí pela Itália, pelo mundo, e, se preciso, usem palavras. Ou seja, saiam a pregar pelo exemplo, pelo comportamento, pelas atitudes. Então, é absolutamente incrível. É absolutamente incrível. Eu recomendo muito que todos deitemos um olhar aí sobre essa ferramenta poderosa do conhecimento humano. E aí, nesse sentido, falando de recomendação, eu indico a vocês, a todos, que dê uma espiadinha no site www.ecopsicologiabrasil.com. ecopsicologiabrasil.com. Este é o site do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, cuja missão não poderia ser outra, né, levar a ideia ao público em sintonia com outros parceiros, em especial na Europa, aqui na Europa e na América do Sul, alinhados com a Sociedade Internacional de Ecopsicologia, International Ecopsychology Society, com sede na Suíça, levando adiante toda essa informação riquíssima sobre a quantas anda a nossa conexão com a natureza, o que estamos sofrendo por conta da desconexão e como fazermos a reconexão urgente. O Instituto Brasileiro de Ecopsicologia está sediado em Brasília e oferece, vocês podem ver no site, oferecem cursos, vivências, expedições, formações em ecopsicologia por todo o Brasil. No YouTube, se procurarmos por ecopsicologia, encontraremos farto conteúdo, tanto em português quanto em inglês. Eu encontrei muitas palestras muito bacanas, muito profundas em inglês também, ou seja, é legal explorar o site da Sociedade Internacional de Ecopsicologia. Eu não tenho aqui, mas se procurarmos no Google ali, a gente acha, para entender mais ainda, em profundidade. Ou seja, tem um grupo muito grande de pessoas no planeta mergulhadas nessa questão da ecopsicologia. Eu fico me perguntando aqui, deste grupo, quem é cristão, quem é espírita, quem é espiritualista, ou quem não é, quem não tem uma religião, quem é ateu, e faço essa pergunta já atribuindo uma importância zero a ela. Por quê? Porque a saúde mental, psicológica, física de todos independe do credo. Absolutamente depende do credo, a busca por esse movimento em busca do equilíbrio. Depende do credo. Todos buscamos a mesma coisa, buscamos o bem-estar, o equilíbrio. Se pudermos pensar em termos de bem-estar e equilíbrio para todos, não somente para nós mesmos, então estaremos sendo o que fomos projetados para ser. Seres humanos na sua essência. Sejam cristãos ou não, seres humanos na essência daquilo que o Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás. Ainda na seção recomendações, meus amigos, recomendo muito ouvir o diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, chamado Marco Aurélio Bilibio Carvalho, que é psicólogo clínico, mestre em psicologia clínica e cultura, doutor em desenvolvimento sustentável pela UNB, Universidade de Brasília, e pioneiro na introdução da ecopsicologia no Brasil. As palestras dele são maravilhosas e é incrível, porque quando eu comecei a tomar conhecimento, e foi agora, foi há pouco tempo, da ecopsicologia e comecei a fazer as conexões com o espiritismo, eu procurei olhar, e tenho procurado fazer isso, quando me deparo com outros conhecimentos, com novidades para mim, eu procuro usar o padrão Kardec de ceticismo, né? Ou seja, analisar, estudar, ponderar, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, o que está coerente com o cristianismo redivivo, o que não está.
E até agora, meus amigos, eu não tenho encontrado nada que desvie desse caminho. Mas segue o estudo, segue o estudo. Vamos falar um pouquinho mais sobre ecopsicologia, numa parte, no seu aspecto mais prático. Tem uma ferramenta da ecopsicologia chamada banho de floresta. Vamos dar uma pincelada breve aqui sobre isso. E o banho de floresta é um conceito japonês. O termo japonês é Shinrin-yoku, ou banho de floresta. O meu acento japonês, como vocês podem ver, é perfeito, como se eu vivesse em Tóquio há décadas. A ecopsicologia acolhe essa prática do banho de floresta, realizada nas florestas nacionais do Japão, e nos últimos anos isso está se difundindo para todos os continentes. Significa o quê? Receber os benefícios orgânicos e psicológicos da interação com florestas. Os cientistas japoneses perceberam que caminhar, contemplar, respirar, enquanto imersos no ambiente de uma floresta, isto tudo tem o poder de regular a pressão arterial, batimentos cardíacos, o nível geral de relaxamento, de asserenamento, a qualidade do nosso sono, diminuindo a presença de hormônios associados ao estresse, ao mesmo tempo em que aumenta, vejam só, aumenta em cerca de 50% a presença de células antitumorais na circulação sanguínea. Uma verdadeira terapia. E os cientistas da Universidade de Stanford revelam que o contato com as florestas regula regiões do cérebro ligadas à depressão. Lembre-se, até 2050, mais ou menos, não, 2030, depressão vai ser a principal doença no mundo. Até lá, com uma aplicação mais intensa dessa nossa reconexão com a natureza, claro, uma aplicação orientada, o que vamos precisar mais? Será que precisaremos mais medicamentos? Precisaremos mais Rivotril? Ou árvores, animais, equilíbrio, paz em toda a natureza não terão o mesmo efeito? A Fiocruz, aqui no Brasil, e o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia estão pesquisando os efeitos do banho de floresta, adaptando essa questão do banho de floresta das características japonesas, ou seja, tropicalizando, digamos assim, esse conceito do Japão para o Brasil, levando em conta todas as características do bioma brasileiro, a Caatinga, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, lá no sul do Brasil, o Pantanal, para que, então, se vá mais adiante e se desenvolva ainda mais essa ferramenta de ecopsicoterapia. E aí eu pergunto, outra pergunta. Banho de floresta, ecopsicoterapia, hábitos éticos e saudáveis cristãos de consumo geram dividendos ou não geram dividendos? Será que estes hábitos naturais, simples, essas ideias mais simplórias, digamos assim, nem posso falar em simplória, será que tudo isso é interessante para os, aspas, arquitetos do sistema? E eu falo por arquitetos aqui o grande sistema financeiro, monetário, planetário, a grande indústria farmacêutica. Sabe, é uma pergunta que eu me faço mesmo. Será que interessa a todos que estão hoje ganhando dividendos, ganhando com isso, ganhando receitas por conta de todo esse contexto do qual falamos, a situação emocional, a situação de exploração animal, a situação de exploração ambiental? Particularmente falando, franciscanamente falando, eu diria, eu prefiro, e chamo aqui a reflexão de todos, eu prefiro menos lucros e mais vidas emocionalmente equilibradas. E mais vidas, quando falo de mais vidas, eu coloco aí no conjunto completo. Os recursos ambientais, nós, o Homo sapiens, e todo o conjunto da flora e da fauna. Meus amigos, já encaminhando, eu confesso a vocês, caros amigos, que não contabilizei o tempo, mas eu acredito que já estou chegando no final, então acho que está batendo mais ou menos certo.
Encaminhando, então, para o final dessa nossa fala, é interessante buscar aqui a fala de Albert Einstein. É uma frase atribuída. Essas frases atribuídas que a gente vê por aí na internet nem sempre podem ser dos autores ao qual estão sendo atribuídas, certo? Vamos combinar que isso acontece. Mas, sendo ou não de Einstein, faz todo sentido. E se a gente olhar para essa frase, para essa ideia, tendo embaixo do braço a doutrina espírita e tendo embaixo do outro essa ideia que estou procurando introduzir, ainda que precariamente aqui, da ecopsicologia, nós podemos olhar para essa frase de Einstein com uma outra pegada, uma outra perspectiva. Então, diz ela, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O modelo de produção, o modelo de trabalho no mundo hoje, embora já existam, felizmente, células, focos de luz que estão apontando para outros caminhos, mas o modelo que temos hoje massivamente no planeta, de mais lucros, mais resultados, mais exploração, mais consumo, obsolescência programada de produtos, consumo, costumes, tradições, inclusive alimentares, com um requinte, digamos, cruel e que não pensa, não considera o bem-estar da vida animal, enfim, todo esse modelo de consumo crescente, sempre mais, sempre mais. A meta para o ano que vem é crescer 20%, 15%, 30%, sabe? Seguir nessa pegada, seguir nessa batida. Vai gerar que tipo de resultado? Vai gerar um resultado emocional melhor para o planeta? O que estamos vendo aí não é isso. O próprio diretor do Banco Mundial já falou. Milhões de pessoas refugiadas climaticamente. A OMS, todos os anos, repete, bate na mesma tecla. Todos os anos, é mais ou menos 1 milhão de pessoas que tiram a própria vida no mundo. Sem falar das tentativas. Se falarmos de tentativas, multiplica-se esse número por 20 ou 30. Será que isso significa saúde? Não, não pode significar saúde. E seguir nessa tocada, seguir nesse ritmo, vai nos levar a que ponto? Vamos chegar no mundo de regeneração, se aqui tivermos a felicidade de reencarnarmos, né? Eu já estou preparando as minhas malas para, daqui a pouco, voltar para ajudar mais no mundo primitivo, mas vamos lá. Se merecermos renascer no mundo de regeneração, como estará o mundo de regeneração? Em que estado estaremos nós e estará a moldura da natureza no mundo de regeneração? Então, manter os mesmos modelos de produção, manter a alta incidência, a busca intensa de resultados, significa manter ou aumentar a alta incidência de transtornos psicológicos. Manter os mesmos hábitos de consumo, entretenimento, lazer, alimentação, mantém ou aumenta, a conta é simples, mantém ou aumenta a degradação ambiental e o massacre de animais, que sabemos nós, que estamos começando, eu que estou começando no estudo da doutrina espírita, sabemos que como espíritos criados simples e ignorantes por Deus, estamos percorrendo todas as etapas da evolução, do mineral, passando para o vegetal, milhões de anos, renascendo vegetais, outros milhões de anos na fase animal, até que possamos chegar aqui na fase hominal. Nós sabemos que essa corrida evolutiva é de todos. Então, se mantivermos os mesmos hábitos de consumo, vamos ajudar ou vamos prejudicar a caminhada dos outros irmãos que estão nas fases anteriores? São perguntas importantes. Manter a desconexão, falando em termos de ecopsicologia, manter a desconexão com a natureza do jeito que está hoje. E nós temos na doutrina espírita, nossa, Joana de Ângeles, nós vamos falar dela mais adiante. Joana de Ângeles
como uma psicóloga, uma ecologista, o próprio Cristo. O Cristo é um sublime ecólogo. O Cristo é o sublime ecólogo. Todos eles nos apontam que, se mantivermos a desconexão com a natureza, para usar o termo da ecopsicologia, nós estamos caminhando de novo, céleres, para o ecocídio, para o autocídio humano, com graves repercussões para o planeta. A gente está vendo isso hoje, é inegável, não tem como não perceber. E não tem como não colocar, não uma pulga, mas um cupinzeiro inteiro atrás da orelha, para que a gente... Opa, peraí, 2021, não dá mais para continuar nessa desconexão com a natureza. Nós estamos maximizando, e aqui um outro termo da ecopsicologia, nós estamos maximizando a ecoansiedade. O que é a ecoansiedade? É a incerteza sobre o futuro ecológico do mundo. Imaginem a ecoansiedade das populações dos países insulares, ali que estão vendo o mar subindo, eles não têm para onde ir. O mar está subindo, um dia vai inundar os países deles, e não é pouca gente, tá? Não é pouca gente. Imagine a eco-ansiedade deles. Para onde nós iremos? O que vai acontecer com a nossa vida? A quem vamos pertencer ambientalmente? Como vai ser isso? E os efeitos psicológicos dessa eco-ansiedade. Então, estamos maximizando a eco-ansiedade. E há um outro termo, a solastalgia. Solastalgia é a perda de pertencimento por parte de pessoas que veem seu ambiente ser devastado ou, aspas, desenvolvido pela, aspas, de novo, modernidade. Exemplo, o Pantanal, lá no Brasil, que sofreu terrivelmente com os incêndios nesse ano de 2021. Nossa, eu vi uma entrevista de um irmão indígena falando sobre isso, da situação, as cinzas na região onde ele vivia. Não tem como não ser abalado com isso. Não tem como a gente não ser tocado sobre uma coisa dessa. Então, preservar a natureza é trabalhar pela saúde mental e emocional, e mais, meus amigos, e mais, já que eu estou pelejando nessa área da prevenção do suicídio, preservar a natureza é trabalhar pela saúde mental e emocional e trabalhar pela prevenção do suicídio, sim, e trabalhar efetivamente sobre isso. E nós, espíritas, sabemos que o ato de abreviar a vida é um fato gravíssimo na nossa jornada espiritual. É gravíssimo, acarretando sofrimentos acerbos, não só do lado de cá para quem fica, mas do lado de lá para quem parte. Lembrando sempre, como o mestre disse, que nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma. Nenhum irmão que desatinadamente cometeu o ato ou pensa em cometer o ato será perdido e será desatendido. Nenhum deles. Todos serão recolhidos amorosamente por Deus, pela espiritualidade amiga, e serão reencaminhados para as trilhas da vida. Todos, sem exceção. Por isso aqui, de novo, a importância dessas conexões entre tantos temas diferentes com o Espiritismo. O Espiritismo, ele é do século XIX, e muitos falam, poxa vida, o Espiritismo ultrapassado. Não, o Espiritismo é atualíssimo, dialoga com várias disciplinas. Então, revisar e reconfigurar as relações entre humanos e não humanos, tirando do nosso radar, do nosso mindset, da nossa mente, dor, sofrimento e morte. Fazer isso é trabalhar na saúde ética e afetiva de todos nós e trabalhar na prevenção do suicídio. Aprofundar os estudos e usar as ferramentas, por exemplo, de disciplinas como a ecopsicologia, é sim trabalhar pela saúde total de todos nós. E, de novo, meus amigos, já encaminhando para o final, não sou psicólogo, viu? Eu sou apenas um buscador de sabedoria e conhecimento, sedento por isso, necessitado disso, e cada vez mais tocado pela ideia de que essa nossa vida, ela é uma viagem, nós estamos sob o mesmo telhado, nós estamos viajando todos no mesmo vagão,
todo mundo ali, sentadinho, viajando, com várias estações no caminho. Então, essa viagem, ela pode estar sendo legal para mim, mas ali do lado tem alguém que não está legal, que não está vivendo um bom momento, não está fazendo uma viagem bacana. Então, nesse sentido, nós precisamos buscar o conhecimento, sabe? Buscar essas informações, buscar essas conexões, por exemplo, que partem da doutrina espírita para todos os lados, pelo nosso próprio bem, mas também pelo bem de todos que nos cercam. E lembre-se, esse vagão não é vagão só de humanos, ele é vagão de todos, sem exceção. Então, assim, meus amigos, eu procurei dar de uma forma bem pálida, porque, de novo, eu estou começando a entender esses conceitos agora, essa ideia é para todos. E recomendo muito, de coração, que conheçam, vejam, estudem, saibam mais a respeito, porque isso também está conectado, aqui já encerrando, com a questão da liberdade. A questão da liberdade. Porque hoje em dia nós temos uma visão um tanto distorcida do que seja liberdade, não é? Nós achamos que liberdade é fazer aquilo que nos apraz, independente dos efeitos que isso possa produzir. Então, não poderia falar de espiritismo, de ecopsicologia, de saúde mental sem trazer Joana aqui para o nosso bate-papo, né? Não tem como. Joana é maravilhosa. E Joana fala na obra O Homem Integral da liberdade. E aí, ouçamos essa, faço um convite a todos aqui para que ouçamos a palavra liberdade, trocando-a e refletindo sobre ela mentalmente, trocando-a por saúde. Vai funcionar da mesma forma. Vejamos. Diz Joana de Ângeles, a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores, que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica, olha a Joana ecologista aqui, a agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, saúde, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, prossegue a benfeitora, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade, acrescento eu, saúde. Examinando o magno problema da liberdade / saúde, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. As associações são inevitáveis. Inevitáveis. Não esqueçamos também, meus amigos, do poder de planejamento absolutamente incrível do nosso CEO planetário, Jesus Cristo. Ele tem no planejamento dele, divino, todas as situações absolutamente previstas. Nós vamos avançar rumo ao mundo de regeneração e rumo ao mundo equilibrado ambientalmente. Queiram os homens ou não queiram os homens. Até lá, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos colaborar, somos colaboradores com o Cristo. Temos que buscar fazer já a nossa parte, para que a nossa máquina, para que a máquina da produção humana seja, como diz Emmanuel na obra do mesmo nome, Emmanuel, Psicografia do Chico. Diz Emmanuel, o estado precário da saúde dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, costumes, do sexo e do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer igualmente
uma nova concepção da civilização que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde. Segue, Emmanuel. Há de ensinar às criaturas a maneira de viverem em harmonia com a natureza. É ou não é? Harmonia com a natureza, ecopsicologia. Não está estabelecida a conexão? Como diz Kardec em A Gênese, chegará a hora onde ficaremos horrorizados com o sangue. Kardec diz, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha, então, horror ao sangue. Quem está falando é o nosso codificador. Ele fala de que sangue? Que tipo de sangue? Busquemos, então, meus amigos, finalizando agora, busquemos nos horrorizar o quanto antes, essa é a palavra, com o sangue emocional humano, com o sangue ambiental de uma natureza explorada como se não houvesse amanhã, como se existisse um planeta B. A gente está falando em terraformar Marte. Quem sabe a gente conserva melhor a Terra? Enfim. Busquemos nos horrorizar com o sangue animal do extermínio. Busquemos nos horrorizar com o sangue vegetal da degradação do nosso verde. Meus amigos, ficou clara a conexão que eu, com as minhas dificuldades, percebi entre espiritismo, saúde e ecopsicologia? Parece que há uma autovia, uma rodovia intensa conectando os temas todos. Que possamos, então, nós refletirmos bastante sobre isso e agirmos, porque a ação é uma demanda urgente. Precisamos, de fato, não somente tomar conhecimento, tomar informação, fazer estas conexões, mas também agir imediatamente. Em nome de nossos filhos, netos, bisnetos, nós mesmos, se aqui reencarnarmos, e também de todos desconhecidos, nossos irmãos desconhecidos que também vierem a viver nesse planeta em gerações futuras. Esse é o recado para hoje. Perdoem-me se avancei em alguma área que não era realmente a minha área de conhecimento, perdoem-me qualquer contundência, qualquer exagero, qualquer incorreção, mas está posto aí o conjunto de reflexões para todos. Muito obrigado pelo tempo.